Pelo menos 3 acidentes foram registrados hoje pela manhã na BR-163 entre Cascavel e Toledo. Em um deles, infelizmente, um rapaz perdeu a vida. Nós vamos conversar agora ao vivo com a Daiane, que tem as informações para nós. Informações desse trágico acidente. Um jovem trabalhador da área da saúde, né, Dai? Inclusive morava aqui em Cascavel, estava se deslocando a Toledo quando se envolveu nesse acidente. Quais são os detalhes, a atualização, por favor? Isso aí, Valdinei, você reforçou, né, e frisou aí esse número. Foram pelo menos 3 acidentes, viu, nesta manhã, uma manhã bastante chuvosa que pode ter colaborado, inclusive, para esse acidente que foi o de maior gravidade, com a morte, né, deste rapaz. É um rapaz que é ligado à área de saúde e ele, inclusive, trabalhava, né, no Hospital Regional de Toledo e se encaminhava para o trabalho quando aconteceu esse trágico acidente. Nós estamos aqui ao lado do Edir Veronese, ele que é da Polícia Rodoviária Federal aqui de Cascavel, responsável pela comunicação aqui da unidade, para explicar um pouco sobre os atendimentos. Nós tivemos outros 2 acidentes também bem característicos, veículos teriam ali aquaplanado, a chuva poderia ter colaborado também, a visibilidade também que é afetada, mas infelizmente nós tivemos esse de maior gravidade, que inclusive vocês atenderam, contaram com o apoio aí de médicos socorristas, né, de socorristas do SEAT, mas infelizmente nada pode ser feito para salvar a vida deste rapaz, né, Veronese? Boa tarde, Daiane, boa tarde, Valdinei, aos ouvintes aí da RIC. Na verdade é o seguinte, é o dia que está chovendo, a rodovia merece um cuidado especial dos condutores. No caso desse acidente que aconteceu na 163, próximo à Sede Alvorada, ele é um exemplo de outras situações onde o condutor tem que andar com uma velocidade reduzida, com cuidado. Por exemplo, quem desloca de Cascavel a Toledo ou Toledo Cascavel, quando está um dia seco, ele tem aquele tempo de viagem. Por exemplo, o piso, a rodovia está seca, a pavimentação está seca. Então, assim, a possibilidade do veículo deslizar, do veículo precisar frear e ele não parar na hora é muito grande. O que acontece? Quando chove, o condutor tem que ter essa noção. Vou levar mais tempo para chegar, vou tirar mais tempo para a viagem. Vou sair daqui, tá horário, porém vou com uma velocidade reduzida, com atenção. Visualizou uma situação de risco para frente, é a direção defensiva, né, Daiane? No caso, o condutor tem que ter essa previsibilidade de um acidente para frente, reduzir a velocidade, interseção de pista, redução de velocidade. Visualizou água sobre a pista. O veículo pode, quando chegar na água, ele não conseguir ter a mesma direção e o controle do motorista se perder. É a famosa aquaplanagem da pista, onde a água tira o controle do veículo. Então, quando está chovendo, tem neblina, condutores, tenham atenção redobrada, não só com a velocidade, mas também com outros veículos que estão próximos. Para quem vai viajar agora fim de ano, junta tudo, né, Daiane? O pessoal que está pegando a estrada, verifique se o veículo está com os pneus em condições de rodar num dia de chuva, se o limpador de para-brisa está funcionando, se a iluminação do veículo está funcionando bem, para que ele possa ser visto, não apenas ver o que está acontecendo, mas ser visto por outros condutores. No caso desse acidente que esse rapaz acabou perdendo a vida, né? Quais foram as características, de que maneira que vocês identificaram ali o que pode ter motivado, né? Como foi também toda a cena ali deste acidente? Assim, o que pode ser visto ainda vai ter análise técnica da nossa equipe de perícia, que vai fazer o laudo final, o laudo do acidente, para a gente saber exatamente o que aconteceu. Mas a princípio, a grosso modo, porque a gente pode ver, ele saiu da pista e atravessou para outra. Ele saiu da faixa dele, atravessou o canteiro central e atingiu o veículo do outro lado. Então, assim, ainda vai ser feito um estudo técnico em cima disso para descobrir realmente como foi o acidente, que é a perícia de acidente. Porém, o que pode-se, assim, a grosso modo ver, é que quando está chovendo, pista molhada, independente do condutor confiar na sua técnica de volante, direção ou não, tem que ter atenção redobrada. Porque com veículos não se brinca. 2 veículos de alta velocidade, quando se chocam de frente ou de lado, a possibilidade de sair um grave acidente é grande. É o caso desse aí. Com relação aos acidentes, né? Foram pelo menos 3
naquele trecho. A gente tem mudanças ali de nomenclaturas, né? Até ali o viaduto da Ceasa, por exemplo, é 467, depois ela se torna BR 467, depois, né, de um determinado ali do contorno oeste, por exemplo, ela vira um 63. Mas a gente identifica aqui, durante todo esse percurso, né, o sentido aí Cascavel-Toledo, nós tivemos pelo menos 3 ocorrências. O que isso demonstra? Demonstra a gravidade, digamos, também das condições da pista. A condição da pista ela pode se agravar. Nós temos muitas curvas. O que vocês identificam de maneira técnica mesmo para tantas aquaplanagens, tantos acidentes no mesmo formato? Na verdade, ali uma pista, ela é duplicada, então esse trecho de Cascavel a Toledo, que pega 467 e 63, ela é duplicada. O condutor, ele não tem visualização de veículos trafegando em sentido contrário. Isso passa uma sensação de segurança, passa uma sensação de que ele pode pisar, andar mais, que foi feito para isso e que nada vai acontecer. Porém, os acidentes causados por esse tipo de confiança são outros tipos de acidente. No caso de uma saída de pista, ele pode atravessar o sentido contrário e atingir. Mas assim, o cuidado do condutor, ele não pode ser diminuído por essa condição da rodovia, porque essa duplicação ela foi feita para facilitar os condutores, evitar colisões graves, como é a da colisão frontal, onde os veículos batem de frente. Porém, por ela ser duplicada e facilitar a vida do condutor, o condutor às vezes ele acaba extrapolando dos limites. É o excesso de confiança, pisando fundo. A chuva não precisa ser na 467, no 63 para reduzir. A chuva em qualquer local, porque assim, se pisou no freio, se a pista está molhada, o veículo vai ter aquele processo de escorregar, de derrapar e atingir outro veículo até parar. Ah, pegou água na pista, o condutor perdeu o controle do veículo, vai atingir ou uma mureta, uma árvore, um poste ou outro veículo que esteja transitando. Então, choveu, diminui a velocidade, reprograma, faz um planejamento de viagem, reduz o tempo de viagem para que aumente a segurança na rodovia. O Valdinei tem pergunta no estúdio, pode falar, Valdinei. A pergunta, na verdade, é um pedido para que o Veronese, ele oriente novamente os motoristas aqui, Dai, porque eu estava batendo um papo, inclusive, com o André Garcia, nosso operador de câmera aqui do estúdio, ele falou, Valdinei, sabe o que a gente percebe também? As pessoas, nem todas elas têm o mesmo hábito de dirigir ou a mesma frequência de dirigir em rodovias. E aí pegam a estrada num dia como, né, esses últimos que nós tivemos com bastante chuva, pista molhada e tal, é muito diferente, né? Você precisa ter um outro tato, um outro comportamento. Qual é a orientação da Polícia Rodoviária Federal em termos de distância? Qual é o macete que nós precisamos ter para identificar a distância correta e segura entre um veículo e o outro? A gente tem lá uma pista onde o limite de velocidade é de 110. Qual que é a velocidade mais indicada nesses casos? O pedido do Valdinei é um reforço mesmo na questão de orientações aí para a população, para o motorista, porque o que a gente percebe até conversando, né, ele comentava que conversava ali com o André, que é o nosso operador de câmera também, sobre o comportamento geral do motorista. Tem aquele motorista que é um pouco inexperiente, não tem o costume, por exemplo, de dirigir na chuva, né? Temos alguns detalhes que acabam também atrapalhando ali visibilidade, enfim, mas quais os macetes? Nós temos aí uma rodovia aqui, por exemplo, 80 km por hora, na chuva. Esse limite é o considerado seguro? A gente tem que reduzir? Tem algum macete, assim, para a gente orientar bem o motorista aí? O macete é dirigir com prudência. No caso de um acidente como esse de manhã, a gente deixa aí os sentimentos, a família que teve esse condutor vitimado pelo trânsito. A gente orienta que, além da redução de velocidade, prestar atenção ao volante, utilizar a cadeirinha para crianças que viajam, assento de elevação, o motorista, o condutor, cobrar de todos os passageiros e ele mesmo o uso do cinto de segurança. No caso de uma situação de impacto, o cinto de segurança ele vai salvar a vida dessas pessoas, evitar ser ejetadas. Agora, fim de ano, vem aí as épocas festivas, Natal, Ano Novo, muita gente viaja, o consumo de bebida alcoólica também entra nesse grupo de possibilidades de acidentes graves. A gente pede consciência e prudência dos condutores. Vai pegar a estrada, independente do que for fazer, o consumo de bebida alcoólica ele tem que ser zero. A lei é seca, zero com o trânsito. A diminuição do reflexo, mas eu bebo um pouquinho, vou pegar a estrada, eu dou conta do recado.
evita, não faça isso. Se a polícia rodoviária ou outra equipe de policiais abordarem o condutor embriagado, é prisão em flagrante, vai ser preso porque é crime. Se tiver com os índices de crime, ou se não uma infração de trânsito que suspende a CNH. Então assim, a gente pede cuidados com o veículo, não só para a parte da família, com cinto, com prevenção, mas também com relação ao veículo. Eu estava falando antes dos pneus, a parte de iluminação, a parte do limpador de para-brisa. Enfim, o veículo todo tem que estar em condições de uso. E a atenção é o que a gente mais bate forte. Não usa o celular quando está dirigindo, evita isso. Aquela batidinha que vai dar dor de cabeça, às vezes não tem vítimas, mas vai dar uma dor de cabeça, é essa que o cara está com o celular, o condutor está com o celular, quando viu, bateu. Evitar esse tipo de situação. Então assim, seja na chuva ou no tempo seco, atenção redobrada agora nesse fim de ano a todos os condutores. Veronese, obrigada pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Valdinei, então só para a gente trazer a identificação deste jovem, foi o Diego Antônio Alves Vieira, que acabou perdendo a vida nesse trágico acidente na 163. Ele era gerente de enfermagem do Hospital Regional de Toledo, inclusive o hospital lamenta profundamente a morte do Diego, ele que deixa, claro, saudades aí para todos os colaboradores, todos os amigos aí de trabalho, e ele também era esposo de um colega nosso da comunicação, né, Valdinei? Então, para esse colega, a gente deseja forças também para toda a família, e fica também os nossos sentimentos, né? Com certeza. Obrigado, Dai, pelas informações. A gente lamenta muito a morte aí do Diego e de outras tantas vítimas que nós tivemos nas nossas rodovias, vítimas de